Saravá, meu povo! Adorei ver vocês participando da rifa lá no meu Instagram. Para você que não me segue, está perdendo rifas no meu Instagram com ótimos prêmios, tá? Então essa semana vai ter mais uma rifa, ou tá tendo já, peraí, a Carol do futuro ainda não se comunicou comigo, mas eu acho que sim, já tá tendo mais uma rifa aí. Por que dessas rifas? Porque eu estou arrecadando dinheiro para a reforma do terreiro. Basicamente é essa a informação principal. Consegui várias pessoas parceiras para participar dessa rifa, para fazer prêmios incríveis, e tá tudo lá no meu Instagram. Então se você for lá agora, vai ter provavelmente uma rifa rolando e você pode colaborar. A caridade, gente, na Umbanda faz parte da rifa também, ok? Tá envolvendo rifa. Rifa é caridade. Faça a sua parte. Mas vamos lá. Hoje eu vou fazer um Fala Que Eu Te Escuto para vocês, que é uma dúvida de uma seguidora que mandou um e-mail. É um tema de vídeo, mas ao mesmo tempo é um Fala Que Eu Te Escuto. Eu resolvi tornar esse tema de vídeo um Fala Que Eu Te Escuto porque eu acho que pode ser bem valioso para algumas pessoas também. O que acontece? Eu vou ler para vocês, eu vou emitir a minha opinião, né? Vou dar os conselhos que me vierem na cabeça e vocês aí nos comentários também deem conselhos para essa pessoa que não quer ser identificada. Toda vez que eu pinto esse cantinho aqui com lápis, o meu olho fica irritado, ó. E aí você deve estar se perguntando, mas Carol, então por que você pinta, passa lápis no cantinho e você sabe que teu olho irrita? Porque eu sempre acho que naquele dia não vai irritar. Mas enfim, né, gente? Não tem nada a ver com o vídeo. Vamos lá, vamos ler esse e-mail. Oi, Carol, tudo bem? Não gostaria de ser identificada em vídeo. Me chamo fulana e te acompanho há um tempo. Há mais ou menos 5 anos, entrei na Umbanda. Comecei a me desenvolver e hoje sou da linha de passe. Tive dificuldades no desenvolvimento, mas creio ser normal. Insegurança, ansiedade e medo. Normal de todo médium, né? Médium responsável tem esses sentimentos. Gostaria que falasse sobre a influência do médium na hora do passe incorporado, pois vivi 2 momentos que estão me afastando da linha de passe. Sou médium consciente. Eu estava no processo da cirurgia bariátrica, com medo e insegura. Desde 2018 estudava a possibilidade da cirurgia, mas sempre descartando por causa do medo. Em 2023, determinei que iria fazer. Se o convênio não autorizasse, entenderia que não era o meu momento. Só que nesse meio tempo, entre 2018 e 2023, foi quando eu entrei para o terreiro. Fiz amizades e uma determinada amiga queria influenciar neste processo da cirurgia. Um pouco antes da cirurgia, passei com uma preta velha dessa minha amiga. E ela me disse que eu não precisava disso, que eu conseguiria cuidar de mim sem precisar me cortar. Falou que às vezes os guias colocam a gente diante do penhasco para que nós, médiums, pudéssemos aprender com os próprios erros, porque aquilo não ajuda em nada. Isso tudo a preta velha quem disse. Só que a médium, como amiga, também falava isso. Fiquei muito triste e chateada. Depois de uma gira de Exu, o meu Exu me disse assim: quem cuida de você sou eu. Entendi e fiquei mais confiante. Determinei que iria sim fazer a cirurgia. Comentei isso com ela e ela ainda chamou o meu Exu de tóxico. Ah, e não foi só isso, tá? Essa minha amiga também dizia que o Exu dela mostrava umas coisas para ela em sonho sobre mim. Enfim, hoje não nos falamos mais, desde que eu fiz a cirurgia. Ela nem sequer me mandou mensagem pós-cirurgia e eu também não quero mais falar com ela. Mas o que me deixa bloqueada é que depois de entender o mecanismo da incorporação consciente, fiquei com receio de dar passe, principalmente quando é alguém conhecido. Obrigada pelo desabafo. Vamos por partes, como diria quem? Nosso amigo Jack, o Estripador. Não entendi foi nada. Para quem é geração Z talvez não conheça Jack Estripador, mas é um clássico da literatura, do cinema,
procurei. Eu, como uma pessoa que fez bariátrica, me sinto no direito de comentar esse relato dessa nossa amiga fulana. Pra quem não sabe, eu fiz a cirurgia bariátrica há 1 ano e 6 meses, quase 7 meses já. Eu fiz em 2023, em julho de 2023. Sim, não é um processo fácil, não é uma decisão fácil de ser tomada. Quê? Não é uma decisão fácil de ser tomada, claro que não. Quem passou pela cirurgia bariátrica sabe que é a última alternativa da nossa vida, porque a gente já tentou de tudo. E quando eu decidi fazer a cirurgia bariátrica, tem um vídeo aqui no canal que eu falo, ou lá no meu Instagram também eu falo sobre isso. Eu cheguei no fundo do poço com a minha saúde, assim. Nossa, Carol, mas você nem tava tão gorda. Realmente, para algumas pessoas que conviviam comigo e viam eu no meu dia a dia, não percebiam a gordura em mim, assim. Sei lá, não sei como explicar isso. Se você reparar nos vídeos antes da cirurgia, eu tava muito inchada, eu tava muito gorda mesmo. E agora você percebe a diferença. Só quando você percebe o antes e o depois que você vê realmente que tava muito diferente. Mas assim, quem me acompanha e tal nesse processo, parece que não vê a diferença. Ela é muito sutil, assim. Eu precisei sim fazer a cirurgia bariátrica, porque eu tava com gordura no fígado, eu tava hipertensa, eu tava cheia de problema de saúde e que a obesidade só ia agravar se eu não tomasse uma decisão. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu sempre fiz exercícios, eu sempre cuidei da minha alimentação. Quem convive comigo vê isso, mas realmente não estava dando resultado nenhum. Eu precisava emagrecer e não estava conseguindo, porque a obesidade é uma doença. Então eu tive que olhar para isso e tomar essa decisão, que é muito difícil, assim como a fulana disse, dá muito medo. Não da cirurgia em si, porque a cirurgia em si, ela é muito segura. Existe uma tecnologia absurda em volta da cirurgia. Mas não era a cirurgia que me assustava, era o todo. O como eu ia me comportar depois da cirurgia, porque o pós-cirúrgico, sim, é muito difícil. É um desafio muito grande o pós-cirúrgico. E isso me assustava, porque a única cirurgia que eu tinha feito até então era do olho, que eu não uso mais óculos, né? Então eu tava muito assustada, eu tive que... Eu já fazia terapia, então eu tive que intensificar minha terapia, eu tive que conversar com pessoas próximas a mim, o meu marido, a minha família, para tomar essa decisão. Tomada a decisão, deu tudo certo, estou aqui, perfeita, do jeito que eu gostaria de estar, com a minha saúde em dia, com tudo maravilhoso na minha vida. Então, fiz sim a cirurgia bariátrica e entendo quem tem medo de fazer. Quem quiser falar comigo sobre isso, me manda e-mail. O meu e-mail tá aqui na descrição. Se quiser conversar, a gente troca ideia. Mas o foco do vídeo não é sobre a cirurgia bariátrica, mas sim o que interfere na vida de outra pessoa estando incorporadas. A incorporação consciente, ela é cada vez mais comum. A inconsciente é que é rara hoje em dia. A incorporação da pessoa que apaga, né? Ela apaga. Tem algumas pessoas que apagam e não se lembram de nada do que aconteceu. Isso é cada vez mais raro. E eu acho isso bom que seja cada vez mais raro, porque o médium consciente, o médium que está ali presente naquela situação, ele aprende com aquela situação. Ele tem domínio daquela situação também. Quando está inconsciente, ele não tem domínio, ele não aprende. As informações que a entidade está passando naquele momento não ficam gravadas para o médium, e aí eu não vejo ganho nisso de evolução para nós médiums. Essa é a minha opinião. Então, a pessoa que é médium inconsciente, que não se lembra das coisas que foram ditas e dos acontecimentos de uma consulta, por exemplo, de um passe, algo ali em que você estava incorporado, eu não vejo ganho para o médium. Porque a gente está ali para ter ganho também, para ter aprendizado, para ter evolução espiritual. Eu, como médium consciente, eu aprendo com as entidades e evoluo, eu melhoro. Esse é o meu objetivo como médium consciente. Então, o médium que é inconsciente,
Eu não vejo ganho. E tá cada vez mais raro, realmente, ter esse tipo de médium, porque a evolução mediúnica das pessoas, a evolução humana, tem trazido mais consciência. Dito isso, até que ponto a consciência, né, o médium consciente pode interferir numa consulta, num passe, enfim. Nossa, que escuridão, né? Uau! Eu não trouxe uma água. Peraí. Vamos voltar uns vídeos atrás, uns não, muitos vídeos atrás. Lá no começo do canal eu explico como que funciona a incorporação. Temos nós, o nosso espírito, e tem o espírito da entidade. O espírito da entidade, sim, se aproxima, mas ele não entra no nosso corpo, não é isso que acontece, certo? Não é igual naquele filme Ghost, que o espírito entra na Whoopi, não sei falar o sobrenome, Whoopi Goldberg, e acopla nela, não é ali, né? Não é dentro da gente que o espírito vem. O que acontece temos aqui o nosso espírito e temos o espírito da entidade. O nosso espírito o nosso perispírito, que é uma camada de espírito em cima do nosso espírito, acopla com o espírito da entidade, formando uma terceira energia. Essa terceira energia é a energia que vai dar a consulta, que vai dar o passe. Então, é a soma, né, do espírito da entidade com o nosso espírito, que acoplados fazem uma terceira energia, e essa terceira energia, sim, que é a energia consciente que vai dar ali a ajuda para o consulente e para nós também. Só que a gente tá ali 100% do tempo. Somos médiums conscientes. Eu sou uma médium consciente. Eu sei o que os relatos das entidades que eu trago aqui para vocês é porque eu ouvi todos eles. Senão não faria sentido eu trazer para vocês aqui. Eu sei o que está sendo falado, eu sei o que está sendo feito ali, e eu sou simplesmente um aparelho mecânico para que a entidade consiga trabalhar e fazer o que ela quer fazer ali, com consciência e com respeito. A entidade respeita o nosso corpo, respeita o aparelho que elas estão usando ali. O mecânico, a garganta, a fala, a visão, o olfato, o tato, a entidade, ela respeita o nosso corpo, acima de tudo. Por quê? Porque é uma entidade de respeito, que também responde ao espírito, a uma hierarquia espiritual. Então, se ela vem até nós, se ela vem até o terreiro, ela já vem sabendo das regras. Se a entidade não está respeitando o corpo do médium, não está respeitando as regras da casa, é porque o médium está se passando. Tem muito mais do médium do que da entidade. A gente tem que lembrar que existe um equilíbrio. É a entidade aqui com nossa consciência que se fundem e fazem uma terceira energia. Se tiver muito mais consciência do médium e pouca da entidade, é óbvio que é o médium que está fazendo tudo aquilo ali. É óbvio que é o médium que bebe demais, que dá opiniões fora das regras do terreiro, que faz coisas fora das regras da Umbanda, dos pilares da Umbanda. É o médium que está se passando por entidade. Nesse caso aqui, no caso da nossa fulana, o que a entidade faz? A entidade acessa o nosso consciente, sabendo das situações, sabendo que essa amiga é uma amiga pessoal que está passando por um problema, ou por uma situação em si. Então a entidade acessa o nosso consciente. Então nós médiums conscientes, precisamos estudar para que as entidades consigam acessar o nosso consciente, para que elas consigam falar, usar o nosso aparelho para falar. Então assim, por exemplo, se eu não sei nada de erva, nem tipo, eu não sei para que serve o alecrim, se um banho de arruda vai ser bom, eu não entendo nada disso.
Como que uma preta velha vai conseguir acessar o nosso consciente para conseguir dar um conselho de qual banho seria bom para aquela pessoa? Qual chá seria bom para ela, sabe, tomar para conseguir dormir melhor? Porque a preta velha, ela sabe qual erva usar. A preta velha sabe qual o princípio ativo das ervas, qual o princípio ativo de um alecrim, de uma arruda, para conseguir dar esse conselho para uma pessoa que está precisando ali naquele momento. A preta velha sabe, só que a gente precisa estar 100% concentrado para conseguir que a preta velha fale isso, explique qual que é o melhor banho, qual que é a melhor erva naquela situação. Isso é um exemplo, né? E esse 100% concentrado é muito difícil de chegar. Por que que é muito difícil? Porque a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem a nossa vida, a gente tem o nosso dia, até chegar no momento da gira, até chegar no momento da incorporação e tal, já se passaram quantas horas do nosso dia, da nossa semana e tal, que a gente não consegue se livrar 100% da nossa vida material, para quando chegar no terreiro a gente está 100% concentrado. Para a gente deixar as entidades trabalharem e acessarem e conseguirem falar, a gente tem que estar muito concentrado para isso. Então a gente facilita a entidade, o trabalho dela naquele momento. A gente tem que facilitar. E a gente facilita como? Estudando. Estudar sobre as ervas, estudar sobre as energias da natureza, estudar sobre os chakras, estudar sobre o corpo humano, estudar sobre tudo um pouco para que a entidade consiga acessar o nosso consciente, buscar as informações com mais facilidade para que a gente consiga falar. Se eu, Carol, entendo sobre erva, entendo que, um exemplo, o manjericão é uma erva que energiza e não descarrega, a entidade que trabalha comigo, que precisar dessa informação, passar essa informação, já facilita para ela, já busca no meu consciente, já sabe falar mais fácil. Agora, se eu não entendo, a entidade tem um trabalho um pouco mais trabalhoso de consciência, de concentração da minha parte para conseguir falar algo que eu, Carol, não sei, não consigo expressar, porque eu não estudei sobre aquilo, porque não é do meu convívio e tal. Então, isso acontece direto, na verdade, né? Das entidades falarem algo que você mesmo, como médium, não sabia. Nossa, eu nem imaginava isso. Mas por quê? Aí eu estava concentrada o suficiente para a entidade conseguir falar algo, contar algo, dar algum conselho, dar alguma dica, alguma coisa que eu, Carol, não conhecia, não sabia. Ah, porque tal erva é bom para tal coisa. Nossa, eu não sabia. Mas a avó Benedita de Angola, por exemplo, obviamente sabia, e eu estava concentrado o suficiente para a avó conseguir falar isso. Só que esse ponto de concentração, ele é muito difícil de alcançar. Você tem que ter feito uma meditação, você tem que ter feito, limpado completamente os seus pensamentos durante o dia, no seu preceito. Você tem que ter feito o preceito muito bem feito, para que esse tipo de situações que as entidades precisam passar algo que você desconhece, porque não está no seu arquivo, na sua memória ou coisa parecida, as entidades têm um trabalho em dobro para conseguir usar o seu mecânico e passar isso. E aí a consciência do médium, ela dá um passo para trás e deixa a entidade trabalhar 100%. Mas o médium tá ali, tá consciente, só que a entidade está muito mais do que ele. Então, se a gente misturar, por exemplo, a entidade é o café e a gente é o leite. A entidade o café ele tem que estar muito mais preto, né, muito mais forte do que o leite na mistura do café com leite. É muito mais entidade do que médium. É isso que a gente tem que pensar. No caso da nossa fulana aqui, o que aconteceu foi que o café tinha muito mais leite do que café.
Tava esbranquiçado aquele café, sabe? Eu tô dando esse exemplo, mas é porque é fácil de conectar, né? O que a entidade estava ali. Eu sei que... ou não, né? Também não sei. Mas não tava lá pra eu saber. Mas a gente tem que confiar que a entidade estava ali. Está ali. Só que, infelizmente, tem muito mais do médium do que da entidade. Então, ela deu uma opinião que é dela. Nem sempre essa opinião pode ser da entidade. E isso é muito perigoso, né? Porque, às vezes, você tá ali pedindo um conselho para uma pessoa que é conhecida sua, que está incorporada com uma entidade, e, de repente, é a opinião da pessoa, e não da entidade. E você percebeu, né, fulana? Na hora você percebeu, porque você sabia que a tua amiga era contra a cirurgia. Então, você já sabia que ali tinha muito mais da entidade do que dela. Não quero entrar no mérito de, a amiga é contra a cirurgia. Não é sobre a cirurgia, é sobre a situação. Como isso traz ainda mais insegurança para ela como médium, para ela não interferir. E como que a gente não interfere, então? Se concentrando, o máximo que puder. Aí ela fala assim, o que me deixa bloqueada é que depois de entender o mecanismo da incorporação consciente, eu fiquei com receio de dar passe, principalmente se é alguém conhecido. Eu, Carol, também. Isso é normal, gente. É normal de acontecer com todo mundo, assim. Se você tem um pouco de receio de dar... Eu vou explicar como que funciona comigo. Às vezes tem alguém conhecido lá pra... Eu tô incorporada e eu tô muito concentrada, sabe? Eu tento fazer meditação antes de ir pro terreiro, eu tento, sabe? Gente, eu tenho orgulho da minha concentração. Isso eu vou admitir pra vocês, tenho orgulho da minha concentração. Tudo que eu não consigo me concentrar no meu dia a dia, às vezes trabalhando, eu consigo me concentrar no terreiro. E aí entra pessoas conhecidas pra tomar passe. Eu sei que, às vezes, a entidade que trabalha comigo quer ir lá, porque precisa ir lá, porque está vendo algo que eu, Carol, não tô vendo. Mas eu dou uma segurada, porque eu fico com medo da pessoa achar que eu tô ali só porque eu conheço ela. Eu tenho esse sentimento. Imagina, tenho anos de Umbanda e eu ainda tenho esse sentimento. Mas por quê? Porque realmente a gente é muito... responsável, a gente não quer fazer errado, a gente não quer passar uma imagem de que a gente tá, ó, Carol tá ali dando passe no irmão dela, porque é o irmão dela. Eu não quero passar isso, sabe? Eu não quero passar essa imagem, longe de mim passar isso. Então, às vezes, eu evito também, e eu entendo esse sentimento seu, eu entendo total essa insegurança. Mas é a concentração que a gente tem que ter. Da última vez que, por exemplo, são 7 portas, que é o Exu que trabalha comigo, deu passe no meu irmão. E eu não queria, eu tava, não, meu pai, nem vamos lá, porque daí vão ficar pensando, e ele falou na minha cabeça, vamos sim, porque ele precisa. E aí, sabe, não vou discutir, eu vou, então. E aí a gente foi. Mas é bobeira da nossa parte, é bobeira. Porque se a gente tá concentrado, se a gente tá... sabe, muito mais café que a entidade do que nós, leite, não tem com o que se preocupar. A entidade vai conseguir acessar, vai conseguir transpassar o que ela precisa, dizer o que ela precisa. É só a gente se concentrar o máximo que der, o máximo que der. Ah, porque eu saio do trabalho e vou direto pro terreiro. Você vai de ônibus? Tenta meditar dentro do ônibus. Eu sei que é muito difícil, porque às vezes você tá ali, ó, em pé, assim, ó, segurando. Mas tenta fechar teu olho, coloca um fone de ouvido, começa a ouvir uns mantras, umas coisas. Vai respirando, vai se concentrando. Ah, mas eu vou de carro e tem um trânsito. Eu, no caso, vou de carro, tem um trânsito maldito para ir pro terreiro. Gente, eu ponho ponto, eu vou cantando ponto. Isso já é concentrar, isso já é entrar na vibração do terreiro, já na vibração da gira daquele dia. Ah, a gira de marinheiro, vou colocar ponto de marinheiro para ouvir. Vai se concentrando. Vocês vão ver que quanto mais vocês se dedicam na meditação, na concentração antes da gira, mais fácil vai ser a sua incorporação, mais fácil vai ser o café ser mais forte do que o leite. E a sua consciência dá um passo atrás, você não vai interferir. Eu sei que o medo de interferir é muito grande, mas o único conselho que eu dou, que
que funciona para mim, pelo menos, é essa concentração. Fazer o preceito direitinho, seguir as regras do preceito do seu terreiro, né? Fazer direitinho, se concentrar antes da gira, tomar seu banho de erva, sabe? Olha, tem vários passo a passo que vocês podem seguir para manter essa consciência e o café ser mais forte do que o leite na hora da mistura. Você vai ganhando um pouco mais de confiança com o tempo. Quando você estiver numa consulta com alguém, com alguma entidade, tá ali, se não tá ali, se é mais do médium do que da entidade, se o café com leite tá mais leite do que café, só respeita, faça a sua parte respeitando tudo e filtra tudo que você tem para ouvir, porque às vezes é exatamente isso que você precisa, que entre por um ouvido e sai pelo outro. Quando você percebe que tem alguma coisa errada naquela consulta, entra por um ouvido e sai pelo outro, peneire tudo que você está ouvindo, porque isso quando você, né, tá ali com uma desconfiança, só isso que eu tô dizendo. Porque infelizmente isso acontece, e acontece em todo o terreiro, porque somos pessoas têm ego, o ego às vezes está muito acima, muito elevado e a pessoa não percebe. A sua amiga, dá pra ver que é o ego dela, que ela tá ali com a preta velha, então ela se sente no poder de poder dar um conselho que na verdade é o dela, para você acreditar que foi a preta velha que disse, porque se a preta velha disse, então eu vou fazer. Mas você percebeu ali que tem alguma coisa estranha nesse conselho. Então vocês percebem na energia, né? Vocês percebem no convívio com as pessoas e tal, que nem sempre aquilo que está sendo dito é realmente aquilo que você precisa ouvir. E para você que tem insegurança sobre ser médium consciente, faça isso que eu te falei, né? Esse passo a passo. Cuida do seu preceito, faça seu banho de erva, tenta ouvir pontos da gira, né? Você ir para a gira já concentrado, conectado com as suas entidades, com as entidades do terreiro, e tenta manter essa concentração, porque quanto mais concentrado, mais fácil da entidade trabalhar, tá bom? E para você que quer enviar um e-mail para mim, contando algum relato, pedindo algum conselho, manda no carolfilhadeoiá@gmail.com, tá aqui na descrição meu e-mail, e a gente vai se falando. Coloca aqui nos comentários o que você achou dessa história, coloca a sua opinião também e vamos conversando, tá bom? Tenha uma ótima semana, saravá e muita axé.